Foi isso que fizeram com os homens que crucificaram Jesus. Eles acreditaram que estavam no comando, mas não conseguiram fugir das consequências. Se você é cristão, precisa entender isso. Muitos estiveram envolvidos na morte de Jesus, mas dois nomes estiveram por trás de tudo desde o início: Anás e Caifás. Eles pensaram que tinham controle absoluto sobre a situação, mas não puderam escapar do peso de suas escolhas. Naquela época, a Judéia era governada por Roma, mas o centro do poder religioso e cultural dos judeus era o Templo de Jerusalém. Quem comandava esse templo tinha influência sobre todo o povo, e o sumo sacerdote era a maior autoridade. Anás foi nomeado sumo sacerdote no ano 6, mas mesmo depois de ser deposto no ano 15, continuou manipulando tudo nos bastidores por meio de sua família. Seu genro, José Caifás, assumiu o cargo no ano 18 e permaneceu no poder até 36 anos depois de Cristo. Foi justamente nesse período que o ministério de Jesus aconteceu. Porém, à medida que Jesus ganhava seguidores e expunha a hipocrisia dos líderes religiosos, ele se tornou a maior ameaça ao poder deles. Então, tomaram uma decisão cruel. Jesus precisava ser eliminado a qualquer custo. A prova está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 49 e 50, quando Caifás declarou: "Vocês não entendem nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça?" Com um olhar frio e voz firme, Caifás decretou: "Jesus precisa morrer." Será que ele sabia que essa decisão selaria seu próprio destino? A partir daquele momento, o plano diabólico começou a ser executado. Compraram Judas Iscariotes para trair Jesus. Manipularam o Sinédrio para condená-lo sem provas. Quando Jesus foi levado a Pilatos, distorceram os fatos para convencer os romanos a crucificá-lo. Mas Pilatos hesitou. Ele sabia que Jesus era inocente. Como última tentativa, deu ao povo a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso perigoso. Era a chance de salvar Jesus, mas os líderes religiosos fizeram mais uma maldade. Corromperam a multidão, fazendo-a escolher Barrabás e gritar pela morte de Jesus. Jesus foi condenado e crucificado, mas a história não terminou ali. Depois da morte de Jesus, Anás e Caifás continuaram perseguindo seus discípulos. No livro de Atos, capítulo 4, tentaram calar Pedro e João, proibindo-os de pregar sobre a ressurreição. Mas a verdade já se espalhava e nada poderia detê-la. Agora, a parte mais impactante. Qual foi o fim deles? Caifás foi removido do cargo no ano 36 anos depois de Cristo. E pouco depois, caiu nas mãos dos romanos. Foi executado com crueldade, pagando o preço de seus atos em sangue. Anás, por sua vez, teve um destino ainda mais terrível. Consumido pela culpa, sua mente se deteriorou nos últimos anos de vida. Dizem que ele enlouqueceu, batendo a cabeça contra as paredes, incapaz de suportar o peso de ter condenado o próprio Filho de Deus. Eles pensaram que, eliminando Jesus, acabariam com seu movimento. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Hoje, mais de 2000 anos depois, gerações ao redor do mundo aguardam fielmente o retorno daquele que foi crucificado, mas venceu a morte. Se você crê no retorno de Jesus, comente: Jesus é meu Salvador. Não esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.